João vê os 144 mil sobre o alto monte, no capítulo 14, que eu já falei com vocês, tá bom? João vê aqui, olha, os 144 mil e fala que eles estavam no alto monte. Agora, quando fala que eles estavam no alto monte, no capítulo 14, me dá uma dica a mais sobre eles. Diz assim, capítulo 14 de Apocalipse: olhei e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144 mil que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome do seu pai. Ouvi uma voz do céu como de muitas águas, como o som de forte trovão. A voz que ouvi era de um arpista, como de arpista quando tocam as suas harpas. Entoavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Então isso aqui já me ajuda a entender que os 144 mil não são anjos. Eles foram comprados da terra, então são seres humanos. Aí diz, esses são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram comprados dentre todos os seres humanos. Primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou neles mácula. Agora veja bem, se eles entoavam um cântico que ninguém podia aprender senão eles, é porque eles têm uma experiência que ninguém teve, de todos os salvos. A única explicação é que esses 144 mil são aquele povo de Deus que vai enfrentar em vida o poder quase sem limites da besta do Apocalipse. Porque na sequência do capítulo 14 fala dos anjos trazendo as últimas advertências. Inclusive o terceiro diz, se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na mão direita ou na testa, também esse beberá do vinho do furor da cólera de Deus. E termina dizendo, aqui está a perseverança dos santos, que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então isso me indica que quando a besta estiver dominando o mundo, terá um grupo de santos que vai perseverar. Tem algumas bíblias que traduzem aqui está a paciência dos santos, ou seja, vai ser oprimido, e esse grupo só pode ser os 144 mil. Aí você fala, nossa, Rodrigo, mas só vão ter 144 mil pessoas ao lado de Deus quando a besta começar a governar? 144 mil, perto de uma população de, talvez, quando a besta chegar a 8 bilhões de pessoas, não é nada, é muito pouco. Então será que é um número literal? Isso não dá nem uma pessoa por cidade no mundo. Não, eu entendo que não é número literal e eu vou falar com vocês por que não. No Apocalipse, você nota que nenhuma vez que João usa os números, com uma provável exceção para o milênio, mas isso eu vou deixar para uma outra ocasião, todas as vezes que João fala em números no Apocalipse, ele fala de maneira simbólica. Por exemplo, a mulher que fugia do dragão, ela foi para o deserto e ficou ali durante 42 meses. Isso é simbólico. Ela não ficou 3 anos e meio ali. Isso é simbólico. Quando fala 1260 dias, isso é simbólico, não é literal. Não são 3 anos e meio literais. Quando você tem, por exemplo, os 7 espíritos, o Espírito Santo é um só. Quando fala 7 espíritos diante de Deus, é o Espírito Santo. Mas por que 7? Porque o 7 é o número da plenitude. Quando fala, manda as cartas às 7 igrejas da Ásia, havia mais de 7 igrejas na Ásia. Aquelas 7 significa o número completo, o número perfeito do povo de Deus. E o 12 na Bíblia significa povo de Deus. Você tem 12 filhos de Jacó, 12 tribos de Israel, 12 apóstolos. E na Bíblia, alguns números que têm símbolo, como em português, né? A gente fala, por exemplo, esse sujeito é um 0 à esquerda. Quer dizer que ele não vale nada. Se eu falo assim, olha, nota 10 para você, quer dizer que você foi muito bem. Então, assim como os números em português têm um significado, os números bíblicos também têm um significado. Nós já falamos dos 4 ventos da terra como sendo universalidade. Lembra disso? 3 é um número divino, santo, santo, santo. 7 é o número da perfeição. 12 é povo de Deus. Só que eles têm uma coisa que nós não temos na nossa cultura. Quando eles querem potencializar o sentido do número, eles multiplicam. Por exemplo, Pedro perguntou a Jesus, quantas vezes meu próximo pecará contra mim que eu perdoe? Até 7 vezes? Quer dizer, de maneira perfeita? Jesus falou, não te digo 7, mas 70 vezes 7. 490 vezes, não literais, quer dizer, perfeitíssimo. E aqui nós temos esses 144 mil separados como sendo 12 de cada tribo de Israel. Então você tem aqui, olha, aqui diz que era, eu vou falar para você como é que está a conta matemática que é feita aqui, olha. Então vi o número dos que foram marcados com o selo, eram 144 mil de todas as tribos de Israel. Então era 12 mil de uma tribo, 12 mil de outra tribo, 12 mil de outra tribo, 12 mil vezes 1000 vai dar 144 mil. Mas é o povo de Deus inumerável.
Essa mesma conta é repetida quando você vai aqui para o final do Apocalipse, que fala, aqui, olha, Apocalipse capítulo 21, fala o seguinte: tinha uma muralha alta, a Nova Jerusalém, com 12 portões, e aos portões 12 anjos. E os portões estavam escritos também o nome das 12 tribos de Israel, e aí tinha como fundamento o nome dos 12 apóstolos. Aí, enquanto ele me falava, veio um anjo com uma vara de medir e mediu a cidade. E a cidade tinha uma forma quadrada de comprimento e largura, e mediu a cidade com a vara e tinha 12 mil estádios. Então você vê, 12 vezes 12 mil, 144 mil. Número simbólico. Então esse número aqui é simbólico, não é um número literal. Um outro argumento que eu tenho para saber que é um número simbólico é o seguinte: no Apocalipse você tem uma dinâmica que João vê uma coisa pequena e quando ele vai observar ela se torna grande. Por exemplo, ele, quando começa a visão dele no capítulo 1, ele fala assim: ouvi uma voz por detrás de mim que dizia, uma voz como de trombeta, virei-me para ver a voz que falava comigo. E quando ele vira, sabe o que ele vê? Cristo glorificado. Que ele até cai morto diante de Cristo. Veja, a princípio era uma voz, mas quando ele vai olhar, é Cristo crucificado. Quando você vai depois para o capítulo 4, ele vê uma porta aberta no céu. Mas quando ele chega perto da porta, ele vê o trono de Deus imenso, sem limites. Então, ó, voz, depois vira o Cristo glorificado. Uma porta, o trono de Deus glorificado. No capítulo 5, ele olha no trono e vê um cordeiro. Mas quando eles vão descrever o cordeiro, um dos anciãos fala: o leão da tribo de Judá. Ele vê um cordeiro, depois é um leão. Tá percebendo? Ele vê um livro com 7 selos. E daqui a pouquinho, cada selo é um evento cósmico. Então a gente vê muito essa dinâmica no Apocalipse, onde ele vê uma coisa em miniatura, depois ela se torna esplendorosa. Em miniatura, depois esplendorosa. Voz, Cristo glorificado. Porta, sala do trono de Deus. Cordeiro, leão. Tá vendo? Tá sempre crescendo. Livro com 7 selos, selos como eventos cósmicos. E aqui acontece o mesmo fenômeno. Quando você vê a descrição dos 144 mil, das 12 tribos de Israel, que para mim também não é literal, logo em seguida, o que João vê? Depois dessas coisas vi e uma grande multidão, que ninguém podia contar. Olha, a primeira podia contar, 144 mil. Agora, essa não pode contar. A primeira eram só das tribos de Israel. A segunda, de todas as nações, tribos, línguas e povos. Em pé, diante do trono e diante do cordeiro. João vê a mesma cena em 2 momentos. Num momento diminuto, outro maior. Uma voz que vira Cristo glorificado. Uma porta que vira a sala do trono de Deus. Um cordeiro que vira o leão. E assim por diante. Então ele viu em miniatura, depois ele vê ampliado. O que antes eram 144 mil, uma multidão que ninguém podia contar. O que ele vê como sendo de Israel, agora de todas as tribos do mundo. E eles glorificam a Deus. E diz o seguinte, verso 13. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são eles? De onde vêm esses que estão vestidos de branco? Respondi: o Senhor o sabe. Ele então me disse: esses são os que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, diferente do que muitos pensam que a igreja toda vai ser arrebatada, nós temos aqui uma descrição daqueles que vêm da grande tribulação. E são tão especiais, porque na doutrina dispensacionalista diz o seguinte, que aqueles que ficarem para trás para enfrentar a grande tribulação podem até se converter. Serão alguns judeus, mas vão apanhar tremendamente. E são crentes de segunda categoria, porque se eles fossem realmente de primeira categoria, teriam sido arrebatados com a igreja. Mas não é isso que aqui diz. Esses que vêm da grande tribulação, eles é que são de grande categoria, porque diz sobre eles o seguinte, olha: esses são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá mais sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte. Ou seja, aquelas pragas do Apocalipse, eles vão testemunhar. Pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará às fontes de águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então é um grupo especial. Aí você pode falar: não, Rodrigo, mas eu ouvi falar que esses que ficam são os judeus. Tanto é que 144 mil fala de 144 mil judeus. Mas você não pode levar isso literalmente, porque se você levar literalmente, você vai entender que nenhuma mulher judia vai entrar no 144 mil, que aqui fala 144 mil homens. E mais, não pode ser homem casado, nem que já tenha tido relação, porque fala que estes são castos,
não se contaminaram com mulheres, no capítulo 14. Então, se você quiser fazer isso literal, você vai ter que dizer que são 144 mil homens judeus solteiros virgens. Fica sem sentido essa interpretação, não é? Então, qual que é a ideia que nós temos dos 144 mil? Um grupo que permanecerá fiel diante de Deus no momento em que o anticristo estará dominando o mundo com força. O anticristo vai fazer uma afronta aos 10 mandamentos da lei de Deus. E aqueles que ficarem fiéis guardando os mandamentos de Deus, mesmo sob grande perseguição, é os que receberão o selo de Deus. Não porque o mandamento salva. Eles não guardam a lei para ser salvos, mas porque foram salvos, eles guardam a lei. As obras não são o meio nem a causa da nossa salvação, mas são o resultado dela. Aí você pode falar, Rodrigo, então hoje eu guardo domingo, eu não tenho o selo de Deus. Na verdade, hoje ninguém ainda tem esse selo de Deus, nem quem guarda o sábado. Porque esse selo dos 144 mil, ele vai ser colocado naquele momento último da história do mundo, quando o anticristo já está pronto de atingir a terra toda, e os 4 anjos de Deus estão perto de vir trazer os flagelos, e o último ato que os anjos que seguram os ventos fazem é esperar que aquele anjo venha do nascente do sol e cele os 144 mil. Então hoje, nem eu tenho esse selo, apesar de guardar o sábado. Ninguém tem. E se alguém falar que tem, bom, eu respeito, mas biblicamente ninguém tem. Eu sei que tem alguns movimentos que acham que os 144 mil já estão no mundo aí, e eles têm um selo que só a cúpula daquela agremiação religiosa identifica. Eu respeito, mas não vejo base disso na Bíblia. Agora tem mais uma coisa interessante, que a marca da besta será colocada na testa e na mão. Sabe o que Deus pediu aos judeus para colocar como sinal na testa e na mão? Justamente o resumo dos 10 mandamentos. Quando você vai aqui em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, diz assim: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é único. Portanto, ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua força e de toda a sua alma. Está falando dos mandamentos de Deus. Lembra que Jesus falou? Amar a Deus sobre todas as coisas, disso depende toda a lei. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Aí fala assim, você as inculcarás a seus filhos, e delas falarás quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas serão por frontal entre os teus olhos. Deus pediu que eles colocassem um resumo da lei na mão e por frontal entre os olhos. A paródia do anticristo é que ele também dá uma marca na mão e nos olhos. Ora, raciocine comigo. Se o sinal da besta é uma marca na testa e na mão, e é uma paródia do sinal de Deus, que era o resumo da lei na testa e na mão, então, logicamente, o que a besta vai fazer vai ser criar uma lei oposta à lei de Deus. Simples assim. A marca da besta não é chip, não é código de barras, não é cartão de crédito. A marca da besta é algo que tem a ver com os mandamentos de Deus. Porque raciocina comigo. Uma caneta Montblanc falsa é uma caneta Montblanc. Entende o que eu quero dizer? Se o camarada falsifica Rolex, ele vai fazer relógios. Ele não vai fazer carro. Porque se ele está falsificando Rolex, o falso imita o verdadeiro. Se ele está falsificando Montblanc, ele vai falsificar canetas. Ele não vai falsificar celular, porque o falso imita o verdadeiro. Se o anticristo está falsificando algo da Bíblia, então ele está falsificando a lei de Deus. Porque o único paralelo que eu tenho de sinal na testa e na mão é o de Deuteronômio, quando Deus falou para eles colocarem um resumo da lei. Por isso que você vê judeu até hoje, eu esqueci de pegar essa imagem, às vezes fazendo oração no Muro das Lamentações, com uma caixinha preta aqui e outra na mão. Ele está repetindo o Deuteronômio, chamar Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ouve ao Israel, o Senhor teu Deus é único, os mandamentos que hoje te ordeno, os mandamentos que hoje eu te ordeno, tu colocarás. Aí vem o anticristo e faz uma paródia disso, colocando uma marca na testa e na mão. Então não precisa enfeitar, é só deixar a Bíblia interpretar a Bíblia. Perceba? Como é que eu termino isso aqui? Eu termino primeiro dizendo para vocês que eu mesmo confesso que eu, às vezes, peço a Deus para me dar mais firmeza no espírito. Por quê? Esse grupo dos 144 mil, eles vão passar por uma provação tremenda. Eu não sei se eu farei parte deles, eu não sei se eu estarei vivo quando Jesus voltar, se eu serei tirado antes, quando o anticristo começar realmente a grande bagunça dele, mas e se começar agora, nesse ano que está iniciando?
Será que nós não estamos negligenciando um preparo que nós deveríamos ter? Não quero chamar ninguém ao fanatismo, mas será que nós não estamos relativizando em casa a leitura da Bíblia, o culto doméstico, a oração e tudo mais? Eu queria a sua opinião, o que você acha disso? Mesmo que você discordar de mim da guarda do sábado, pensa na sua vida espiritual. Eu temo que esse tempo terrível de angústia que virá, essa grande tribulação, muitas pessoas não estejam preparadas para o que está por vir. Se você estiver aqui durante a grande tribulação, não, Deus me livre, você arrebatado antes. Bom, há teólogos muito bons, batistas, presbiterianos, metodistas, não é só adventista não, que não acreditam na igreja arrebatada antes. Então saiba que há outras opiniões além dessa da igreja arrebatada antes. Então não é invenção adventista falar que a igreja passará pela grande tribulação, que tem muitos teólogos que falam isso aí, tá bom? Muitos. E com base bíblica. Tanto é que, só para você saber, a ideia da igreja arrebatada antes da tribulação é uma criação teológica do século XIX. Você não encontra isso ao longo da história do cristianismo, não. Lutero não entendia assim, Calvino não entendia assim, Wycliffe não entendia assim, Zwinglio não entendia assim, os grandes reformadores da igreja não entendiam assim. Isso foi uma coisa criada recentemente, não fazia parte da trajetória cristã. Então, se você tem preocupação com os modismos que estão colocando na Bíblia coisa que a igreja nunca entendeu, preocupe-se com isso também. E se hoje começar essa grande tribulação? Será que nós estamos em condição espiritual de estar entre aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus? Aqueles que mesmo em face da morte não amaram a própria vida? Que são dignos de seguir o Cordeiro por onde quer que ele for? Pensa nisso. E comece 2026 com o pé direito junto com Jesus. Que Deus abençoe a todos e que possamos sempre pedir a Deus, Senhor, dá-me o selo do Espírito Santo, da salvação, e se o conflito vier, que eu receba o selo dos 144.000, que eu fique firme ao teu lado, aconteça o que acontecer, ainda que caiam os céus. É isso que eu desejo para a minha vida e para a sua também, meu irmão e minha irmã. Um grande abraço, tchau, tchau.